Agora na segunda questão, aliás, ainda na segunda parte da primeira questão, podemos utilizar a matemática para saber a temperatura dos lugares. A temperatura é medida por uma escala chamada Celsius e é representada em graus Celsius, o zerinho e o C. O zerinho quer dizer grau, viu pessoal? Por exemplo, a temperatura normal do corpo humano é 36 graus a 37 graus. Ou seja, passar disso é febre, viu? Ou seja, de 36 graus Celsius a 37 graus Celsius. Vamos pensar sobre a temperatura da nossa cidade? As temperaturas da cidade são medidas pensando em um mínimo, o horário mais frio do dia, e um máximo, a temperatura mais quente do dia. Por exemplo, aí, na setinha para baixo, tá mínimo. Então aí, temperatura mínima, 17 graus. E no máximo, 30 graus. Temperatura máxima, 30 graus. Pesquise e registre a previsão da temperatura para nossa cidade, São José do Rio Preto, na semana de 20 a 24 de julho, ou seja, nessa semana. Você pode utilizar o jornal, internet, você pode utilizar... pode acompanhar o noticiário fala sempre isso. Agora de manhãzinha, sabe, noticiário, Rede Globo, tal. À tarde também. À noite, quando tem o Jornal Nacional, você também pode olhar lá. Lá tem a Maju, não sei se é ela ainda, mas você sabe, né? Tem o Jornal Nacional na televisão. Mas a internet também passa todos os dias lá a previsão, para preencher esse quadrinho. Beleza? Aí você tem segunda-feira, hoje, temperatura mínima, temperatura máxima. Terça-feira, temperatura mínima, temperatura máxima. Quarta-feira, temperatura mínima, temperatura máxima. Quinta-feira, temperatura mínima, temperatura máxima. Sexta-feira, temperatura mínima, temperatura máxima. Vamos olhar que eu tenho um quadrinho aqui. Olha só o quadrinho. Acho que essa moça está representando a Maju. Hoje faz muito calor na capital paulista. Capital paulista é São Paulo, tá, povo? Já em Porto Alegre, as temperaturas ficam abaixo de zero. O povo vai virar picolé. E você já viu a previsão do tempo na TV? Então dá uma olhada, pessoal. Se sim, marca que sim. Se não, marca que não. Mas dá uma olhada. É importante sabermos a previsão do tempo na nossa região. Para que serve essa informação? Pensa bem. Para que serve essa informação? Se vai fazer frio, calor, se vai chover, se vai ventar, se vai fazer tempo seco. Uma dica. Se você ajuda a sua mãe a colocar roupa no varal, você precisa saber. Se você ajuda a lavar a roupa da sua casa e ajude, você precisa saber. Vamos lá, a segunda pergunta. O que a repórter quer dizer com faz muito calor? Hein? O que vocês acham? Vamos lá. Fugiu a página, voltou a página, beleza. Onde está localizado o nosso estado? É sério. Se tu não souber que estado que a gente está, dá vontade de catar o C e voltar lá para o seu terceiro ano. Mas, ó, presta atenção. São José do Rio Preto, barra S. Né? Qual o instrumento usado para medir a temperatura do ambiente? Pesquisa, dá uma olhadinha. Sabe aquele negócio que coloca debaixo do braço quando você está com febre? Então, é um deles. Tá? E na questão anterior é para você fazer um círculo no nosso estado. Tá? Vamos lá. Veja a tabela com as temperaturas mínimas e máximas de algumas capitais brasileiras. Depois complete as lacunas. Olha só. Capital, nós temos Curitiba, capital do Paraná. Temperatura mínima, 0 graus. O povo vai congelar, não vai ter praia. Temperatura máxima, 12 graus. Rio de Janeiro, 23 graus. 23 graus Celsius. Temperatura máxima, 36 graus Celsius. Manaus, 25 graus Celsius. Temperatura máxima, 32 graus Celsius. Belém, 22 graus Celsius. Temperatura máxima, 38 graus Celsius. A temperatura máxima de Manaus nesses dias foi, e a Anima foi. Então você vai olhar a tabelinha e depois preencher a lacuna. Ó,
Tabela, lacuna, tabela, lacuna, tabela, lacuna. Olha a informação para dar a sua resposta. Com atenção, filho de Deus. Com atenção. Tá, menino e menina, atenção no que faz, porque é importante, tá? Com muito carinho, importante. Pois aperta a bochecha e vocês não sabem por quê. É com carinho que aperto, arranco todo. Para pensar em família, vocês acham que o aquecimento global pode influenciar na temperatura das cidades? E aí, o que vocês acham? Se quiser, pode conversar sobre isso no grupo do WhatsApp da sala. Pode colocar lá, perguntar. Vou dar uma dica. Uma das aulas que eu dei na TV, que eu fazia o papel de aluno, fala disso. Dá uma olhada. Para saber mais, veja nesse infográfico algumas informações sobre sobre o aquecimento global. Título: O que acontece com o mundo se ninguém parar de emitir gases estufa? Pensa um pouquinho. O que acontece com o mundo, e principalmente conosco, seres humanos? O que vocês acham? Depois eu vou dar uma dica de vídeo aqui, mas eu vou conversar primeiro para ver se pode, que é o último capítulo da família dinossauro. Vocês vão ter a resposta certinha disso. O que acontece com o mundo se ninguém parar de emitir gases estufa? Veja as previsões dos cientistas para o pior cenário das emissões. Sabe aquele meme do Patrick? Pois é, aquele vai todo mundo morrer, mas eu quero que explique o porquê. De gelo no Ártico. Vamos, derretimento do gelo no verão. Setembro, 43% a 94% em 2100. O que pode acontecer? A perda quase completa deixa eu ver aqui, o professor não está enxergando direito, da cobertura de gelo da Groenlândia. Falta os mares subirem além dos 7 metros. Temperaturas de 48 graus Celsius de 2100. Aumento de 2,6 graus Celsius. O que pode acontecer? Iniciado o processo de desertificação da Caatinga, bioma já ameaçado de extinção. Caatinga, pessoal, para quem não lembra, ou para quem não sabe, é a vegetação que ocorre numa das partes do Nordeste, tá? Que já é um bioma, ou seja, um conjunto de seres vivos, tanto vegetal quanto animal, que já está ameaçado de extinção. Tá bom? Vamos aqui. Nível do mar, elevação de 45 centímetros a 82 centímetros até 2100. O que pode acontecer? Vou aumentar aqui, dar um zoom aqui para mim. Infraestrutura da zona sul do Rio de Janeiro estará ameaçada por constantes inundações. Fonte: Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. PCC. Mas não o PCC que vocês estão acostumados. É PCC, é essa sigla aqui. Para de brincadeirinha boba, viu? Eu sei que vocês estão falando isso. Muito bem. E hoje são as atividades propostas para hoje. Desses 2 vídeos, vocês têm essas informações. Estou à disposição para conversar um pouquinho. Quando eu ver vocês de novo, eu vou apertar a bochecha de vocês. Vou catar assim, ó. Ah, que saudade. Beleza? Então, até mais. Abração. Fiquem bem. Se forem sair, usem máscara. E fiquem com muita saúde. Tchau.